Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 101. Tobirama, não acredito que a liberação de água possa ser usada assim. Hashirama arregalou os olhos, perplexo. Com sua vasta experiência, ele imediatamente compreendeu a essência da técnica da névoa oculta, maravilhando-se com o controle microscópico de Tobirama. Se ao menos Mokuton pudesse ser tão legal. Hashirama murmurou, abaixando a cabeça levemente, sentindo uma rara pontada de inferioridade por não ter um movimento tão estiloso. Você pode parar com esse drama? Tobirama olhou para ele, visivelmente exasperado. Sua estátua de Buda não é chamativa o suficiente para você? Ainda assim, derrubá-los indefinidamente não vai resolver o problema. Abaixo, o corpo despedaçado do segundo Tsuchikage se regenerava constantemente, e os outros, esmagados pelo Mano Madeira, também eram ressuscitados um a um. A menos que um jutsu de selamento fosse usado para prendê-los ou Orochimaru fosse derrotado, eliminar esses shinobi reanimados repetidamente era uma tarefa inútil. Irmão, posso te dar o trabalho de segurá-los um pouco? Eu cuido do conjurador, pediu Tobirama com um pequeno aceno de cabeça em direção a Hashirama. Então esse é o plano. Eu esperava guardar essa hora para Madara. Hashirama abaixou a cabeça um pouco e caiu na gargalhada. Hahaha, mas essa é a primeira vez que você me pede ajuda, Tobirama. Tobirama, deixe-me perguntar uma coisa. Se Madara fosse ressuscitado, você acha que conseguiria lidar com ele? O tom brincalhão de Hashirama de repente se tornou solene, e seu olhar penetrante se fixou em Tobirama. Embora gostasse de lutar contra Madara, Hashirama tinha plena consciência da diferença de força entre eles. Se Madara fosse revivido e ninguém conseguisse detê-lo, isso poderia levar a consequências que Hashirama temeria. Embora não quisesse ferir o orgulho do irmão mais novo, a força de Tobirama era inegavelmente inferior à de Madara ou à sua própria. No entanto, com o crescimento recente de Tobirama e suas novas habilidades como Mokuton, Hashirama buscou sua segurança. 90% de certeza, respondeu Tobirama com uma expressão firme. Na verdade, é 100%, pensou ele. Com suas habilidades aprimoradas, Tobirama estava confiante de que agora poderia enfrentar Madara de frente. Mesmo que não conseguisse dominá-lo, pelo menos conseguiria se manter em uma luta equilibrada. Essa confiança, no entanto, veio com uma ressalva. Se Madara tivesse o Rinnegan, até Hashirama e Tobirama juntos teriam dificuldade para enfrentá-lo. O Rinnegan nas mãos de Madara era uma força muito superior à de Nagato. Era o poder do verdadeiro mestre do olho, alcançando uma força próxima à dos 6 caminhos. Felizmente, a compreensão de Orochimaru sobre o Edo Tensei não era tão avançada quanto a de Kabuto durante a Quarta Guerra Ninja. Ele não conseguia adaptar um corpo capaz de liberar totalmente o potencial de Madara. Pelos shinobi reanimados que Tobirama observara, seu poder era limitado a cerca de 60 ou 70% de sua força máxima. Ao ouvir a resposta de Tobirama, Hashirama congelou momentaneamente e então caiu na gargalhada. Haha. Nesse caso, vou acabar com isso rápido. Hashirama sorriu. Espero que ainda tenha algum tempo para conversar com Madara. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Estilo explosivo. Explosão de implosão. Kenjutsu. No kit de um dedo. Um após o outro, os shinobi reanimados desencadearam suas técnicas supremas em uníssono. Ataques poderosos choveram sem controle, bombardeando o já debilitado golem de madeira. Bum! O enorme golem estremeceu violentamente, crivado de buracos e à beira do colapso. De pé sobre sua cabeça, Hashirama se virou para Tobirama, com um sorriso irônico no rosto. Vamos ver quem termina a tarefa primeiro, Tobirama? O chakra de Hashirama explodiu, seu brilho quase se condensando em uma tonalidade roxa tangível, irradiando uma aura aterrorizante. Ao mesmo tempo, marcas negras começaram a surgir de seus pés, uma contagem regressiva que sinalizava os limites daquele corpo. Assim que as marcas o envolvessem completamente, sua alma retornaria à terra pura. Vá em frente, irmão. Tobirama saiu com uma última observação, colocando a mão no ombro de Itachi Uchiha. Os dois desapareceram instantaneamente. O golem de madeira balançou mais violentamente, lançando um último ataque devastador antes de cair no chão. Colidir. O impacto enviou ondas enormes que ondularam pelo lago do cânion abaixo. Mas isso estava longe de terminar. A verdadeira batalha estava apenas começando. Através da poeira rodopiante, Hashirama avançou com passos estrondosos, cerrando os punhos. R.A.H. Anzo, da salamandra, imediatamente utilizou sua técnica de cintilação corporal para recuar, enquanto Onoki, que preparava uma liberação de poeira, não teve a mesma sorte. O punho de Hashirama o atingiu com uma força monstruosa, estilhaçando o corpo de Onoki em fragmentos. Conforme as partículas do Edo Tensei começaram a se recompor, Jinkaku e Kinkaku de Komogakure abandonaram suas formas de besta com cauda e lançaram um ataque coordenado de liberação de relâmpagos. Suas mãos estalaram com relâmpagos azuis, com o objetivo de despedaçar Hashirama. Imperturbável, Hashirama pulou levemente, chutando Jinkaku para longe e pegando a lâmina da mão de Kinkaku com as mãos nuas. Impossível! Como você é tão forte? Kinkaku rugiu, incrédulo. Tobirama caiu diante de nós. Como seu irmão mais velho pode ser tão mais forte? Ah?
Eu nem usei nenhum ninjutsu ainda, respondeu Hashirama indiferentemente, torcendo o braço de Kinkaku e mandando-o voando com um único soco. Os 8 shinobi restantes, com o Noki ainda se regenerando, cercaram Hashirama como lobo circulando suas presas. O segundo Tsuchikage atacou primeiro, liberando um feixe de luz da palma da mão. Anzo seguiu com técnicas de liberação de água, enquanto Rasa manipulava pó de ouro para golpes penetrantes. Os outros shinobi lançaram seus próprios ataques especializados em uma demonstração deslumbrante de poder. Hashirama respondeu fechando os olhos brevemente. Quando os abriu, uma sombra escura adornou seu rosto. Modo sábio. Seu chakra irrompeu sacudindo os céus e a terra, rompendo o cânion abaixo. Até Orochimaru e Pen, observando de longe, ficaram surpresos com a energia avassaladora. Isso é impossível. O comportamento confiante de Orochimaru desmoronou, substituído por choque e descrença. Como Hashirama pôde recuperar tanta força? E Tobirama, como ele fez o Edo Tensei avançar tanto tão rápido? A expressão de Pen se obscureceu enquanto Nagato permanecia em silêncio. Ele não deveria ter confiado em Orochimaru. Hashirama juntou as mãos e gritou. Mokuton, emergência na floresta profunda. O chão irrompeu em uma vida vibrante enquanto vinhas colossais brotavam, emaranhando e constrangendo o shinobi. Os enormes tentáculos de madeira anularam a liberação de poeira momentaneamente, mas foram queimados antes de se regenerarem, criando uma teia verde impenetrável. Os shinobi mais lentos e Agura, Pakura e Rasa foram rapidamente capturados. Seus corpos incharam enquanto as videiras se enrolavam com mais força, imobilizando-os. A liberação de poeira limpou os arredores de Onoki, mas mais videiras avançaram, bloqueando suas tentativas de ajudar os outros. Anzo esquivou-se com uma velocidade estonteante, enquanto as ilusões de Genjutsu Ozuki criaram iscas para escapar da armadilha. Seu molusco gigante, no entanto, não teve a mesma sorte, sendo esmagado e dissipado à força. Com um único jutsu, Orochimaru perdeu 3 peões. Capítulo 102. Difícil de acreditar. Como um homem tão poderoso morreu em primeiro lugar? O segundo Tsuchikage Mu murmurou baixinho. Ele se lembrou da vez em que ele e seu aprendiz, Onoki, visitaram Konoha para propor uma aliança, apenas para serem humilhados por Uchiha Madara. Naquela ocasião, Madara o derrotou com um único movimento. A força de Senju Hashirama, que não só lutou contra Madara como derrotou, só poderia ser maior. Assim, Mu não ficou muito surpreso com a destreza de Hashirama. Em vez disso, ele se perguntou, como um homem assim morreu? Todos sabiam que Madara e Hashirama travaram uma batalha épica no Vale do Fim. Hashirama saiu vitorioso e Madara foi declarado morto. No entanto, alguns anos depois, o primeiro Hokage faleceu discretamente em Konoha. Essa morte se tornou a faísca para a primeira grande guerra ninja. Chega de falar sobre como ele morreu. Mamãe, use sua liberação de poeira e acabe logo com essas malditas videiras de madeira. Ozuki Genjutsu gritou de frustração, com os pés cobertos de chakra enquanto usava a técnica do cintilar corporal para se mover rapidamente pelo campo de batalha. Mas não importava para onde se movesse, um oceano de videiras o perseguia como uma maré verde sem fim. Tic! Bigodinho idiota, murmurou Mu. Liberação de terra, técnica da pedra leve. Com um estalar de língua ele voou alto, evitando por pouco o mar de árvores que se aproximava. Ele pretendia resgatar os 3 aliados presos, mas as videiras que os envolviam afundaram no chão. Cobriram-se com grossos escudos de madeira e começaram a se mover para o subsolo. Incapaz de atacar com precisão, Mu mudou de tática, usando liberação de poeira para criar uma área segura para Genjutsu manobrar. Droga! Nunca pensei que ficaria grato pela liberação de poeira da mamãe, murmurou Genjutsu, passando a mão pelo cabelo úmido. Facada do inferno. Sem que eles soubessem, Anzo e o terceiro Raikage estavam atrás de Hashirama, lançando um ataque surpresa coordenado. De um lado, a foice de corrente envenenada de Anzo golpeava com precisão. Do outro, a ponta do dedo eletrificada do terceiro Raikage estalava com poder devastador. Ambos os ataques se aproximavam de lados opostos. Hashirama permaneceu calmo, avaliando rapidamente a situação. Sacrificar um braço parecia a melhor opção. O veneno de Anzo não era uma grande ameaça para ele, mas ter seu corpo perfurado pela punhalada infernal ou pela foice poderia impedi-lo de se regenerar a tempo. Com um rugido, Hashirama balançou o braço direito para bloquear a corrente de Anzo e a agarrou com força. Usando a corrente como alavanca, ele saltou no ar, permitindo que o ataque do terceiro Raikage raspasse seu braço esquerdo. Um chute poderoso lançou Anzo em um barranco profundo. Hashirama pousou graciosamente, com movimentos fluidos apesar do caos. Com uma única mão, ele rapidamente formou selos, fazendo seu corpo gerar dezenas de clones de madeira. Técnica do clone de madeira. O campo de batalha ecoou com rangidos enquanto dezenas de clones idênticos de Hashirama ganhavam vida. Eles saltavam em direção aos seus alvos designados, 3 a 4 clones atacando cada oponente. Isso vai ser um problema. Enquanto isso, Senju Tobirama e Uchiha Itachi se reagruparam em uma área relativamente segura perto do campo de batalha principal. Itachi, você ainda consegue lutar? Perguntou Tobirama, olhando para Itachi, cujos olhos sangravam profusamente. Era raro Tobirama demonstrar preocupação. Eu posso, mas não posso ativar o Susanoo novamente por um tempo, respondeu Itachi, levantando a cabeça para revelar os olhos vermelhos do Sharingan. Nesse caso, eu cuido de Pen. Você encontra uma oportunidade de usar o Kotoamatsukami em Orochimaru. Não hesite. O tom de Tobirama era ríspido e autoritário. Sim, senhor.
Após uma breve troca de palavras, Tobirama sentiu o surgimento repentino dos clones de madeira de Hashirama no campo de batalha. Sem precisar de confirmação, ele entendeu a estratégia. Hora de agir. Com essas palavras, Tobirama desapareceu num piscar de olhos, deixando Itachi observando a batalha em andamento. Ativando seu Sharingan, Itachi se concentrou em Orochimaru e Pen. Na estátua de Uchiha Madara, Pen caminho-deva olhou para frente e para trás entre a batalha estrondosa e Orochimaru, que estava sentado de pernas cruzadas e olhos fechados, concentrando-se em controlar o Edo Tensei. Droga, Orochimaru! Por que você não fez o terceiro Tsuchikage usar a liberação de poeira antes? Rosnou Pen, frustração transparecendo em sua voz. Calha a boca! Não é tão simples quanto você pensa, retrucou Orochimaru, sem abrir os olhos. A vontade original deles está resistindo ao meu controle. Controlar tantas pessoas enquanto suprimo a consciência delas exige um preço enorme da minha mente. Você não se sairia melhor no meu lugar. De cabelos longos e esquelético, o corpo de Nagato tremia de raiva reprimida, mas ele não disse nada. Controlar 6 corpos pelo caminho Deva era exaustivo, mas lidar com dezenas de cadáveres reanimados estava muito além até mesmo dele. Ainda assim, como precaução, ele manteve Pen caminho Deva em movimento, cauteloso com o ataque furtivo de Tobirama. De repente, os passos de caminho Deva cessaram. O Rinnegan brilhou fracamente quando Pen avistou uma figura familiar à distância, seu alvo. Tobirama. A voz de Pen soou friamente enquanto os dois se encaravam. Nagato respondeu Tobirama, sua voz calma provocando arrepios no corpo frágil de Nagato. Como você sabe meu nome? Perguntou o boneco de Pen, e um lampejo de surpresa cruzou a expressão de Nagato. Você vai descobrir se me vencer, disse Tobirama confiantemente. Irritado, caminho Deva atacou sem hesitar. Uchiha Tensei. Uma força repulsiva avassaladora irrompeu da mão estendida de Pen. Árvores e pedras viraram pó sob seu poder, destruindo tudo em seu caminho. Tobirama, imperturbável, deu um único passo à frente. Manipulou a água escondida nas profundezas da terra, invocando uma onda imponente que se ergueu como uma barreira entre ele e o ataque. A força do Uchiha Tensei atingiu a barreira de água, ondulando sua superfície antes de ser absorvida e dissipada. A pouca força restante foi estancada quando Tobirama congelou a barreira, transformando-a em gelo sólido. Os olhos de Pen se arregalaram em descrença. As ondulações do Rinnegan pareceram vacilar por um momento. O domínio de Tobirama sobre ninjutsu elemental era diferente de tudo que Pen já havia enfrentado. Capítulo 103. Gelo, formado a partir de água? O rosto de Nagato congelou, incapaz de compreender a transformação molecular da água em gelo, um conceito avançado que sua falta de educação formal o deixou mal equipado para entender. Sua confusão surgiu apenas do fato de que Tobirama, alguém sem vínculos com Kirigakuri, podia usar a liberação de gelo. O Uchiha Tensei, que havia superado inúmeros obstáculos, chegou a Tobirama apenas com a força de uma brisa suave, despenteando seus cabelos brancos. Banshou Tein. Pen, inabalado pelo fracasso inicial, hesitou apenas brevemente antes que uma esfera negra e profunda se materializasse em sua palma. Uma poderosa força gravitacional, semelhante a um buraco negro, puxou Tobirama e até mesmo o chão sob seus pés. Enquanto era arrastado para frente, Pen levantou a outra mão, libertando Uchiha Tensei. Bum, bum. Como o colapso dos céus, a força repulsiva atingiu Tobirama. A colisão de forças opostas, atração gravitacional e repulsão, se comprimiu em um choque violento que poderia ter transformado até mesmo o corpo mais forte em uma névoa de sangue. Entretanto, quando Pen se preparava para cravar uma vara negra no peito de Tobirama para neutralizar a regeneração do Edo Tensei, seus olhos se estreitaram bruscamente. Água vazou do corpo de Tobirama, revelando que um clone de água o havia substituído em algum ponto desconhecido. Explodiu com um estrondo. Quando ele criou um clone de água, Pen exclamou em choque. Antes que pudesse reagir, uma força poderosa o atacou por trás. Ele rapidamente balançou sua vara negra em defesa. Estrondo. O choque de metal ressoou quando a kunai do deus voador do trovão de Tobirama encontrou a vara negra de Pen. Tobirama inclinou a cabeça levemente e sorriu. Se você não invocar os outros 5 caminhos, destruirei o corpo de Yaiko. Ele sabe tudo. A frustração de Nagato aumentou quando Pen, o caminho Deva, foi lançado voando por um chute coberto de gelo de Tobirama. Bum, bum. O corpo de Pen criou várias crateras grandes antes de finalmente parar. Um som fraco de água corrente ecoou enquanto o caminho Deva se erguia dos escombros. Apesar de ter sofrido um chute que seria fatal para a maioria, o corpo do caminho Deva saiu ileso, apenas sua capa da Akatsuki, agora esfarrapada e coberta de poeira, revelava o dano que havia sofrido. O corpo de Pen, completamente modificado para o combate, estava longe de ser comum. O corpo de Yaiko, em particular, havia sido refinado ao extremo por Nagato. O caminho Deva permaneceu de pé, encarando Tobirama friamente sem dizer uma palavra. Atrás dele, 5 figuras emergiram, com seus mantos pretos e vermelhos esvoaçando ao vento. Nagato havia abandonado toda a defesa de seu verdadeiro corpo. Custe o que custar, ele garantiria que Tobirama não saísse vivo. Os Pen dos 6 caminhos, Deva, Azura, Humano, Animal, Preta e Naraka, estavam unidos. 6 pares de Rinnegan brilhavam com uma luz implacável e sinistra. Ótimo! Agora está começando a parecer uma luta, disse Tobirama, estalando o pescoço. Ignorando o tom eletrônico ecoando em sua mente, ele pisou no chão, enviando tremores pela terra enquanto avançava em direção aos Pen dos 6 caminhos.
A verdadeira batalha havia começado. O ar gritava enquanto barras negras avançavam em direção a Tobirama, com o objetivo de perfurar seu corpo. Forjadas através da liberação yin-yang do Rinnegan, essas armas rompiam o chakra de seus alvos, nem mesmo os corpos do Edo Tensei eram imunes aos seus efeitos. Tobirama oscilava entre posições, desviando-se do ataque com precisão. Sua mão brilhava enquanto ele formava uma lâmina d'água, cortando as hastes antes de arremessá-la para frente, cravando-a no crânio do caminho animal. Ele girou, esquivando-se de outro ataque, e agarrou o pulso do caminho preta. Usando-o como escudo, lançou o caminho humano para longe com um chute poderoso. De repente, Tobirama sentiu seu chakra se esgotar rapidamente. O caminho preta o extraía com imensa força. Você gosta de absorver? Então absorva isso. Tobirama sorriu ironicamente enquanto despejava chakra no caminho preta, o chakra do sábio, infundido com energia natural. O caminho preta absorveu avidamente, alheio ao perigo. Momentos depois, seu corpo enrijeceu, transformando-se em uma estátua de pedra antes de se desfazer em pó. Nem mesmo o caminho Naraka conseguiu restaurá-lo. Nagato tossiu sangue, sua frustração era palpável enquanto ele invocava mais chakra. Bum, bum, bum. Braços de foguete. O caminho Azura lançou uma saraivada de mísseis de seus braços mecânicos, deixando rastros de fogo no ar. Em resposta, Tobirama lançou a kunai do deus voador do trovão em direções aparentemente aleatórias. Seu alvo era o caminho Naraka. Percebendo isso, Nagato ativou Shinra Tensei. A onda de choque espalhou a kunai e avançou em direção a Tobirama, forçando-o a se teletransportar para uma das posições da kunai. O ataque não cedeu. Jutsu de invocação. O caminho animal bateu a mão no chão, invocando uma horda de feras, cães de 3 cabeças, pássaros gigantes, caranguejos, bois, centopeias e muito mais. O número deles rivalizava com o de um exército, o suficiente para derrotar até mesmo um shinobi de nível Kage. Mas a expressão de Tobirama não vacilou. A escala ampliada de sua liberação de água mudaria o rumo. Liberação de água, técnica da maré. Com um bater de palmas, uma enorme torrente irrompeu do solo, criando um dilúvio semelhante ao do oceano. As feras invocadas foram levadas embora, debatendo-se impotentes na água, engolindo grandes quantidades dela. Tobirama formou selos, detonando a água dentro das feras. Seus corpos incharam grotescamente antes de explodirem em um jato de sangue. O sangue carmesim se transformou em fragmentos de gelo afiados que perfuraram as feras sobreviventes. Pen observou a devastação, franzindo as sobrancelhas. Pela primeira vez, ele viu o potencial aterrorizante da liberação de água. Alçando o voo com força repulsiva, o caminho Deva pousou em uma saliência alta, intocada pela água. Tobirama criou asas de água e o seguiu. Nagato, disse Tobirama friamente, com os olhos fixos no Rinnegan que não pertencia a Nagato. Você ainda insiste em se opor a mim? Capítulo 104. Em uma caverna escondida a apenas 12 quilômetros do campo de batalha, Nagato, com seu corpo frágil perfurado por bastões negros, sentava-se curvado. Seu corpo magro tossia violentamente, sua voz ecoando nas paredes da caverna. Tosse, tosse, tosse. Um bocado de sangue espirrou no chão. Normalmente era nessa hora que Conan aparecia e sua expressão preocupada o incitava a descansar. Mas agora ele estava sozinho. Conan ainda estava em Amegakure, se recuperando dos ferimentos. A situação atual deixou Nagato inquieto. Quando os Pen dos 6 caminhos se reuniram anteriormente, seu poder combinado era incomparável. Até mesmo Anzo, a salamandra, outrora aclamado como um semideus, sucumbira indefeso diante de seu ataque. Mas agora, 5 dos 6 corpos haviam sido destruídos por Senju Tobirama, restando apenas o caminho Deva. Nagato ergueu a cabeça ligeiramente, seus cabelos ruivos antes vibrantes, agora opacos e murchos como grama seca. No entanto, seus olhos de Rinnegan ardiam com uma determinação furiosa. Um deus não perde para meros mortais. Tobirama, observando o silêncio de Pen, não demonstrou misericórdia. Dezenas de clones de água surgiram do chão, cada um empunhando uma lâmina giratória de água comprimida. As lâminas brilhavam como brocas, sua fiação perfurando até o ar, emitindo um zumbido intenso e estridente. Ah! Com um grito estrondoso, os clones de Tobirama lançaram suas lâminas de água em uníssono. A cena se assemelhava a uma chuva de flechas, com inúmeras gotas se espalhando pelo céu, formando uma barragem mortal direcionada diretamente ao caminho Deva. Sentindo o perigo avassalador, o caminho Deva saltou para trás, liberando uma onda de força repulsiva de cada poro do seu corpo. Shinra Tensei. Lá longe, na caverna, os olhos de Nagato escorriam sangue enquanto ele derramava cada grama de seu chakra no caminho Deva, mesmo ao custo de sua própria força vital. Bum! Uma luz branca ofuscante irrompeu, transformando a noite em dia. Até Tobirama semicerrou os olhos diante do brilho, enquanto recuava rapidamente. A força repulsiva irrompeu do caminho Deva, obliterando tudo ao seu redor. As lâminas de água de Tobirama se desintegraram em gotículas inofensivas, e seus clones desapareceram um a um. A paisagem ao redor, por quilômetros, foi reduzida a uma cratera de desolação árida. Enquanto isso, Senju Hashirama juntou as mãos, invocando imponentes portões tori vermelhos do céu. Arte sábia, portão do grande deus.
Os enormes portões desabaram, prendendo os irmãos de ouro e prata sob seu peso. Eles soltaram gritos guturais antes de desabar em derrota. O portão do grande deus havia selado seu chakra, deixando seus corpos reanimados incapazes de se regenerar. Atrás de Hashirama, o terceiro Raikage e o segundo Mizukage jaziam imobilizados sob a mesma técnica. Dos 10 poderosos oponentes que o cercavam, apenas Mu, Onoki e Anzo permaneceram. Parece que o Tobirama está causando uma grande comoção por lá. Como irmão dele, não posso deixar que ele me decepcione. Hashirama coçou a cabeça, olhando para o caos causado a vários quilômetros de distância pelo Shiha Tensei do caminho Deva. Com um sorriso ele juntou as mãos novamente pronto para mais. Os 3 oponentes restantes trocaram olhares inquietos. Apesar de suas formas imortais do Edo Tensei, sua vontade de lutar estava desaparecendo rapidamente. No entanto, sob o controle do conjurador, seus corpos avançaram involuntariamente. Em uma estátua em ruínas de Uchiha Madara à distância, Orochimaru lambeu os lábios ressecados, murmurando para si mesmo. Se Pen perder para Tobirama, talvez eu tenha que usá-lo. Os peões de Orochimaru só conseguiram deter Hashirama por 10 minutos. Se Pen não conseguisse selar Tobirama nesse tempo, Orochimaru seria forçado a enfrentar os 2 irmãos simultaneamente. Sua única carta na manga era o trunfo que ele havia escondido o tempo todo, Uchiha Madara. Mas até mesmo Orochimaru duvidava que sua energia mental enfraquecida pudesse controlar alguém tão temível quanto o lendário Uchiha. O caminho Deva, tendo acabado de liberar outro Shiha Tensei, pairava no ar, seu corpo tremendo de exaustão. Antes que pudesse descer, um enorme dragão aquático avançou, cerrando suas mandíbulas ao redor dele. Tobirama emergiu da poeira com o olhar frio fixo na figura que se debatia dentro do dragão aquático. O caminho Deva estava claramente entrando em um estado de fraqueza após seu último ataque. Na caverna, o rosto de Nagato se contorceu em agonia enquanto sangue jorrava de todos os orifícios. Seu rosto medonho lembrava o de um demônio do inferno. Ignorando o impacto em seu corpo, ele extraiu ainda mais força vital para fortalecer o caminho Deva. Dentro do dragão aquático, a forma drenada do caminho Deva de repente explodiu com energia renovada. Shiha Tensei. O dragão d'água se estilhaçou em gotas sob a força avassaladora. O caminho Deva emergiu, flutuando no ar, com seu Rinnegan encarando Tobirama. Senju Tobirama, eu admito, você é mais forte do que qualquer um que já enfrentei. E parece saber coisas sobre a Akatsuki que nem mesmo Uchiha Itachi teria revelado. Mas não me importa mais de onde vêm suas informações. Sua existência é o maior obstáculo para a paz. Agora testemunhe o verdadeiro poder do Rinnegan, o poder de um deus. Shibaku Tensei. O caminho Deva rugiu quando uma densa esfera negra de chakra disparou para o céu. Ela pairou centenas de metros acima antes de liberar uma imensa força gravitacional, atraindo tudo abaixo em sua direção. A terra tremeu violentamente enquanto grandes pedaços de terra se soltavam, subindo no ar para circundar a esfera negra. Não pense em escapar. Banshou Tein. O caminho Deva estendeu a mão, liberando uma força de sucção que se fixou em Tobirama, impedindo-o de se teletransportar com o deus voador do trovão. O chão sob Tobirama desmoronou, puxando-o para cima. Quando eu disse que estava fugindo, os olhos vermelhos de Tobirama brilharam enquanto ele encarava o furioso caminho Deva. Nagato estava claramente perdido, obcecado pelo seu complexo de deus. Tobirama não estava disposto a lhe dar ouvidos. Ser selado na devastação planetária era um destino reservado para Kaguya. Liberação de água. Um gigante aquático colossal formou-se rapidamente sob o comando de Tobirama, e sua estrutura maciça desabou com uma força que abalou a terra. A densidade da água comprimida sob o controle de Tobirama a transformou em uma arma devastadora. Da mão do gigante aquático emergiu uma lâmina enorme que brilhava como gelo. O caminho Deva parou de atrair detritos e redirecionou seu foco, lançando a enorme devastação planetária para baixo como um meteoro. Com um rugido, o gigante aquático levantou sua lâmina, cortando para cima para encontrar a esfera negra que descia. O mundo parecia prender a respiração. No momento seguinte, uma explosão ensurdecedora abalou os céus. O campo de batalha, já devastado, foi consumido por uma luz branca ofuscante que engoliu tudo em seu caminho. Capítulo 105. Se Deidara estivesse presente naquele momento, ele sem dúvida exclamaria, arte. Pois o que poderia ser mais artístico do que a visão de um enorme Shibaku Tensei descendo como um meteoro, apenas para ser partido ao meio por um único golpe da colossal construção aquática? A explosão devastadora que se seguiu imediatamente envolveu o campo de batalha em caos. Uma forte rajada dispersou a espessa nuvem de poeira, revelando a paisagem devastada e cheia de crateras. Fragmentos do meteoro despedaçado se espalharam pelo chão, incendiando áreas de fogo implacável. O gigante aquático parado permaneceu imóvel com sua lâmina de gelo partida em duas, os fragmentos caindo como delicados cacos de uma flor congelada. Funcionou? Atrás de uma rocha inclinada, Tendo Pen colocou a cabeça para fora cautelosamente. Ao ver a enorme estrutura aquática aparentemente sem vida, ele exalou um leve suspiro de alívio. Em uma caverna escondida, Nagato limpava o sangue que escorria do nariz e da boca. Cada nervo do seu corpo gritava em agonia, e até o menor movimento era uma provação torturante. Mesmo com a vitalidade lendária do clã Uzumaki, ele estava chegando ao seu limite. Sua vida foi reduzida a meras semanas. Mesmo assim, não havia arrependimento no rosto de Nagato. Valeu a pena. Senju Tobirama estava morto.
Agora, seu próximo passo era capturar as bestas com cauda restantes e selá-las dentro da estátua de Gedo. Com o renascimento das 10 caudas, seu poder destrutivo absoluto serviria como um impedimento para garantir a paz em todo o mundo Shinobi. E após sua morte, ele confiaria tudo a Conan. Entretanto, quando ele sentiu uma leve sensação de triunfo, a construção aquática que estava imóvel de repente brilhou com duas luzes vermelhas ameaçadoras em seus olhos. A expressão de Nagato escureceu quando a figura de Tobirama emergiu lentamente do gigante aquático, seu olhar frio e sem vida fixo em Tendu-Pen. O Shibaku Tensei era de fato uma técnica de selamento. No entanto, o gigante aquático havia neutralizado sua atração gravitacional com sua massa. Embora o impacto destrutivo da técnica fosse imenso, ela não conseguiu prender permanentemente a construção aquática. A água, sendo fluida, sempre pode se reformar. Sob a forma Edo Tensei de Tobirama, com suas reservas de chakra quase ilimitadas, o gigante aquático se reconstituiu rapidamente, preenchendo perfeitamente quaisquer lacunas em sua forma. Atrás de Tobirama, o imponente gigante aquático surgiu mais uma vez, seus olhos vermelhos e sem emoção fixos em Tendu-Pen como um predador observando sua presa. Percebendo a situação desesperadora, Nagato não perdeu tempo. Respirando fundo, começou a tecer placas. Tendu-Pen imitou seus movimentos, batendo a mão no chão com um grito ressonante. Jutsu de invocação, estátua de Gedo. Com um rugido gutural, a figura grotesca da estátua de Gedo irrompeu da terra. Sua pele seca, semelhante à casca de árvore, e sua estrutura esguia eram adornadas com estranhas protuberâncias. 9 olhos bem fechados delineavam sua forma grotesca, enquanto ela se erguia, de braços estendidos, soltando um grito ensurdecedor. Seu tamanho era comparável ao do gigante aquático. Você absorveu uma besta com cauda. A voz de Tobirama era calma enquanto seu olhar percorria a estátua imponente. Ele conseguia sentir o imenso chakra dentro dela. As bestas com cauda de Komogakure estavam fortemente protegidas, tornando um ataque direto improvável. As outras bestas já haviam sido capturadas antes dos esforços da Akatsuki. Isso deixou o chakra dentro da estátua como se o selvagem 3 caudas ou 5 caudas da Akatsuki tivessem se apoderado anteriormente. Com um simples pensamento, o gigante aquático atrás de Tobirama avançou, sacudindo a terra enquanto avançava em direção à estátua Gedo. Os dois titãs colidiram em uma batalha feroz de força bruta. No entanto, a estátua de Gedo estava claramente em desvantagem. Com apenas o chakra dos 5 caudas para alimentá-la, era pouco mais que uma casca vazia. E contra o construto aquático, era severamente superada. Cada golpe do gigante aquático atingia com força esmagadora, enquanto os ataques da estátua de Gedo atravessavam inofensivamente sua forma aquática. Seus punhos, uma vez cravados no gigante aquático, foram enredados por torrentes de água, impedindo de se libertar. A estátua de Gedo soltou um rugido furioso enquanto seus espinhos dorsais estalavam com eletricidade. Arcos ofuscantes de relâmpagos brancos atingiram o gigante aquático, fazendo-o brilhar momentaneamente, permitindo que a estátua soltasse o braço. Um enorme dragão roxo de chakra irrompeu da boca da estátua, sua forma serpentina avançando em direção ao gigante aquático. Jutsu de selamento. 9 selos consumidores do dragão fantasma. Tendu-Pen rugiu do topo da estátua de Gedo. Essa técnica, capaz de selar o chakra da besta com cauda, era igualmente devastadora contra alvos humanos. Ao fazer contato, podia drenar o chakra da vítima e até mesmo devorar sua alma, um contra-ataque inegável ao Edo Tensei. Nagato já havia usado essa técnica para aniquilar as forças de elite de Anzo e os agentes da raiz de Danzo. Liberação de água, Jutsu do dragão de água. Tobirama não hesitou, invocando um enorme dragão aquático do gigante aquático. Esta técnica, derivada das propriedades de drenagem de chakra do dragão de madeira de Hashirama, rugiu com olhos azuis brilhantes e avançou, colidindo de frente com o dragão de chakra em um violento choque. Os dois dragões, travando uma luta selvagem, espelhavam a batalha titânica abaixo. Até Orochimaru, a vários quilômetros de distância, ergueu os olhos da batalha. O que é aquilo? O normalmente calmo Orochimaru não conseguiu conter um arrepio ao ver as duas figuras colossais lutando. Olhando para o segundo Tsuchikage e Hashirama ainda envolvidos, os olhos serpenteantes de Orochimaru se estreitaram. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Apesar de ser apenas um fantoche, o peito de Pen Caminho Deva agora sangrava profusamente, um fluxo constante escorrendo. Pinga, pinga, pinga. Caminho Deva abriu a boca como se quisesse falar, mas seu corpo destruído só conseguia emitir um som rouco e áspero. Quando Tobirama puxou sua mão afiada do peito de Caminho Deva, este cambaleou, cambaleando, antes de cair no chão com um baque retumbante. As hastes de chakra cravadas em seu corpo se espalharam pelo chão com um estrondo metálico. Você, como você, chegou aqui? O estranho murmúrio, seja de Nagato ou de Pen, chegou aos ouvidos de Tobirama. Um momento depois, o Caminho Deva jazia sem número vida silencioso para sempre. O dragão de chakra lamentoso no ar se dissolveu em névoa, desaparecendo sob a torrente da técnica do dragão de água de Tobirama. Até a estátua de Gedo soltou um último rugido relutante antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Percebendo algo, Tobirama rapidamente pegou um bastão preto quebrado do chão e o pressionou contra a palma da mão para sentir a fonte do chakra. Como esperado, o bastão, normalmente um canal entre Nagato e Pen, estava completamente inerte. Tobirama não conseguia sentir nenhum traço de chakra.
Isso, não faz sentido, murmurou Tobirama com a testa franzida. Nagato estava morto. Mesmo que ele tivesse esgotado sua força vital usando Shiha Tensei e Shibaku Tensei em rápida sucessão, esse resultado não deveria ter sido possível. Na linha do tempo original, Nagato ainda tinha força suficiente para reviver uma vila inteira. No entanto, agora ele estava morto sem fazer barulho. Mais cedo, ao retornar para Konoha com Hashirama, Tobirama descobriu que Obito havia atacado a vila, impedindo-o de chegar a tempo. Se alguém estava por trás disso, só poderia ser o Zetsu Negro. Uma miríade de pensamentos percorreu a mente de Tobirama. Silenciosamente, ele guardou o cadáver de Yaiko e correu em direção ao local onde Orochimaru estava. Frustrado, Orochimaru chutou uma pedra de uma estátua enorme. Droga! Este Hashirama está muito acima da versão que eu ressuscitei antes. À distância, seu último peão, o segundo Tsuchikage, Mu soltou um último rugido desafiador antes de ser selado pelas técnicas Mokuton de Hashirama. Naquele momento, Orochimaru sentiu passos se aproximando atrás dele. Orochimaru, seus peões se foram. Rendam-se, disse Uchiha Itachi, seu Mangekyou Sharingan girando enquanto avançava. Itachi-kun, não se precipite. O jogo ainda não acabou, respondeu Orochimaru, virando-se lentamente com os olhos fechados. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto enquanto ele lambia os lábios. Ao ver a confiança de Orochimaru, o coração de Itachi se apertou. Sem hesitar, ele formou selos de mão. Estilo de fogo, flor de fênix. Chamas irromperam da boca de Itachi enquanto ele simultaneamente lançava shurikens. Os projéteis, envoltos em chamas abrasadoras, se espalharam como uma fênix desabrochando, indo direto para Orochimaru, que estava parado na beira do penhasco. Orochimaru abriu um olho por um breve momento, e um rastro de sangue escorreu do canto. Liberação de cristal, já de Amaterasu. Um assobio agudo rasgou o ar quando lâminas cristalinas envoltas em chamas negras dispararam, colidindo com o fogo e a shuriken que se aproximavam. O implacável Amaterasu consumiu tudo que tocou, enquanto as lâminas restantes disparavam em direção a Itachi. Itachi ativou seu Susanoo em um instante, e a estrutura esquelética o envolveu. Com um aceno de sua garra maciça, as lâminas foram capturadas e arremessadas para o lado. As chamas remanescentes do Amaterasu se extinguiram após perderem o alvo. Seu Amaterasu é muito útil, Itachi com Orochimaru zombou, lambendo os lábios mais uma vez. Itachi o encarou com desdém palpável. Orochimaru, no entanto, ainda mantinha os olhos bem fechados. Mas sua expressão presunçosa desapareceu rapidamente quando duas vozes familiares ecoaram atrás de Itachi. Ha. Tobirama, parece que terminei primeiro. Hashirama, com metade do corpo já escurecido pela batalha, riu ruidosamente ao aparecer ao lado de Itachi. Sim, irmão, você ainda é o melhor, respondeu Tobirama secamente, revirando os olhos. Satisfeito, Hashirama voltou sua atenção para Orochimaru, cuja confiança parecia vacilar. Apesar de manter os olhos fechados, Orochimaru sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se um predador o tivesse perseguido. Antes que alguém pudesse reagir, Tobirama atacou. Com uma rápida lâmina d'água, decapitou Orochimaru. Sangue espirrou no ar, mas nenhuma gota caiu sobre Tobirama. Okage-sama! Itachi exclamou, correndo em direção a ele. Esse jovem imprudente sempre fugia rápido, comentou Hashirama com uma risada leve, aproximando-se. De fato. Ele reagiu rapidamente, disse Tobirama, segurando a cabeça decepada de Orochimaru. Dos olhos bem fechados da cabeça emergiram inúmeras pequenas cobras brancas, deslizando para longe. No entanto, uma pulsação do chakra de Tobirama as obliterou, transformando-as em uma névoa sangrenta. Na floresta, Orochimaru fugiu desesperadamente, com a parte inferior do seu corpo agora serpenteante. Que absurdo! Ele é mais rápido que Minato Namikaze. Orochimaru praguejou baixinho. Momentos antes, ele escapara por pouco da morte. Se não fosse por seu corpo fortemente modificado, ele não teria sobrevivido ao ataque de Tobirama. Embora ele ainda tivesse cobaias carregando seus selos amaldiçoados espalhados pelo mundo ninja, perder seu recipiente atual, completo com o Mangekyou Sharingan, era inaceitável. Sua cauda enorme deslizou pelo chão da floresta, deixando um rastro profundo. Ao olhar para o céu, a expressão de Orochimaru congelou. Tobirama estava voando. Pelo sábio dos 6 caminhos. Tobirama, você ganhou asas? Isso é, ridiculamente legal. Isso significa que o clã Senju é na verdade um yokai oculto? Nossa verdadeira forma é revelada após atingirmos um certo nível de maestria? Desculpe, Madara, parece que não sou humano, afinal. O peculiar raciocínio de Hashirama ecoou nos ouvidos de Tobirama, fazendo seu rosto escurecer. Pare de falar bobagens, irmão. Isso é só uma técnica que eu aprendi. Tá vendo aquela cobra lá embaixo? Pule e dê um soco nela. A brincadeira chegou até Orochimaru, que hesitou momentaneamente. Sem hesitar, Hashirama saltou do céu, seu punho descendo como um meteoro. A força bruta que emanava dele fez o couro cabeludo de Orochimaru formigar. Abandonando todos os pensamentos de fuga, Orochimaru rapidamente formou os selos mais rápidos de sua vida. Reencarnação do mundo impuro. Um caixão irrompeu do chão, bloqueando o ataque de Hashirama. Estrondo. Antes que a tampa do caixão pudesse abrir, ela se estilhaçou com o soco de Hashirama. Capítulo 107. O rosto pálido de Orochimaru estava encharcado de suor e sua respiração irregular. Executar técnicas consecutivas de Edo Tensei foi um fardo considerável para ele. Ainda assim, um sorriso sinistro surgiu em seus lábios. Naquela noite, quando a figura misteriosa vestida de preto entregou o cadáver de Uchiha Madara ao seu laboratório,
Orochimaru sentiu como se tivesse vislumbrado a borda de uma conspiração colossal dentro do mundo ninja. O mundo acreditava que Madara havia morrido durante a batalha decisiva no Vale do Fim, uma afirmação que até mesmo o primeiro Hokage confirmou publicamente. Orochimaru, como todos os outros, sempre considerou isso um fato. Mas quando ele examinou o corpo de Madara, Orochimaru percebeu a verdade. Madara não havia morrido, pelo menos, não durante sua luta com a Hashirama. O cadáver era antigo, com as feições desgastadas pelo tempo. A julgar pelo estado de saúde, Madara havia vivido até a idade avançada de 90 anos. Quanto a Hashirama Senju, o vencedor da batalha, a notícia de sua morte se espalhou enquanto Orochimaru ainda estava na Academia Ninja. Isso significava que Madara viverá o suficiente para testemunhar eventos muito além da Terceira Grande Guerra Ninja antes de finalmente falecer. E no entanto, durante essas décadas, o mundo ninja não ouviu nada sobre Madara Uchiha. Nem um sussurro. Que grandes planos ele estava orquestrando nas sombras. Uma das figuras mais fortes do período dos estados combatentes, optando por envelhecer e morrer na obscuridade. Só de pensar nisso, Orochimaru sentiu um arrepio na espinha. A paciência e a contenção de Madara eram nada menos que aterrorizantes. Dadas as qualidades únicas do cadáver, Orochimaru investiu uma quantidade significativa de tempo e esforço na criação do recipiente perfeito, permitindo que Madara renascesse em sua juventude, uma arma secreta para as ambições de Orochimaru. No entanto, o plano de emboscar Tobirama Senju deu errado. Para desgosto de Orochimaru, Tobirama invocou ninguém menos que Hashirama, virando o lendário primeiro Hokage contra seu exército Edo Tensei. Até mesmo o líder da Akatsuki, bem portador do lendário Rinnegan, caiu nas mãos de Tobirama. Orochimaru sabia que seu fraco controle espiritual seria insuficiente para subjugar Madara uma vez ressuscitado, potencialmente criando um monstro incontrolável e imortal. Mas isso importava para ele? Hehehe. Orochimaru riu baixinho, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. O caixão de madeira quebrou em um instante, e uma figura emergiu de dentro. Cabelos longos e negros caíam como uma cachoeira, rebeldes e indomáveis. Seu rosto exibia uma expressão de pura arrogância. Vestido com uma armadura carmesim do período dos estados combatentes, rachada e desgastada, mas ainda emanando uma aura de ferocidade incomparável, a presença do homem era sufocante, como uma tempestade de poder bruto. Então, aquele pirralho do óbito levou o plano até esse ponto, não é? Um nome desconhecido escapou dos lábios de Uchiha Madara ao sair do caixão quebrado. Seu olhar penetrante percorreu o ambiente com uma mistura de curiosidade e desdém. Momentos depois, ele notou algo errado. Seu corpo não estava vivo, estava frio, rígido, um cadáver. A sensação era apenas um pouco melhor do que estar às portas da morte. Edo Tensei. O nome de uma técnica proibida surgiu em sua mente. Aquele maldito Tobirama Senju. Essa foi a criação dele. Embora Hashirama tivesse selado o jutsu há muito tempo, denunciando-o como desumano e uma profanação dos mortos, Madara o obteve mesmo assim. Como amigo mais próximo de Hashirama, e rival, ele havia expressado um mero interesse passageiro na técnica, e Hashirama obedientemente a copiou para ele, apesar das veementes objeções de Tobirama. Com seu Sharingan, Madara não apenas descobriu o imenso potencial estratégico do jutsu, mas também decifrou seu mecanismo de reversão. Pensar que ele seria ressuscitado usando essa técnica. Isso não fazia parte do plano. O que Obito e Zetsu estavam fazendo? Irritado com o desvio, o Sharingan de Madara ganhou vida, seus 3 tomoes girando enquanto ele interceptava um soco. Sua irritação desapareceu no momento em que ele viu o agressor, Hashirama. Reconhecendo o chakra familiar, o rosto de Madara se abriu em um largo sorriso. Madara. A alegria de Hashirama era evidente, embora as marcas escuras subindo por seu rosto tornassem sua expressão um tanto cômica. De cima, Tobirama pousou com uma expressão cautelosa, absorvendo a reunião estranhamente alegre. Orochimaru, parado ao lado, quebrou o silêncio com uma risada rouca. Hehehe. Madara-sama, você entendeu errado. O sorriso de Orochimaru se alargou. Seu tom era uma mistura de bajulação e malícia. Eu não te revivi para lutar contra o primeiro Hokage. Afinal, ele só tem alguns minutos restantes. A carranca de Madara se aprofundou. Mas seu verdadeiro oponente. Orochimaru gesticulou em direção a Tobirama. É ele. O segundo Hokage virou um mundo ninja de cabeça para baixo desde sua ressurreição. Ele reuniu a maioria das bestas com cauda, aniquilou Iwagakure e até matou o líder da Akatsuki há alguns instantes. A voz de Orochimaru transbordava uma confiança perturbadora. Para dar as boas-vindas à sua chegada, preparei especialmente este corpo jovem. Sinta o poder do seu auge mais uma vez. Os lábios de Madara se curvaram em desdém quando as palavras de Orochimaru soaram em seus ouvidos. Você é realmente repulsivo, murmurou Madara, tremendo levemente. Mesmo com todas as informações que Orochimaru havia fornecido, as tendências de serpente daquele homem o faziam arrepiar. O olhar de Madara se aguçou, sua mente a mil. Anos passados nas sombras não haviam entorpecido sua perspicácia. Orochimaru, o chamado Sannin lendário, era apenas uma engrenagem em um esquema maior. Capítulo 108. Senju Tobirama? Eu nunca imaginei que você, o conspirador conivente sempre escondido atrás de Hashirama, conseguiria feitos tão monumentais após sua ressurreição. Após ouvir Orochimaru explicar o que Tobirama fizera após ser revivido, especialmente a notícia da morte de Nagato, o rosto de Madara Uchiha se escureceu. Ele se virou para encarar Tobirama, que estava preparado para a batalha. Madara.
Não desconte sua raiva em Tobirama. Ele já reconheceu sua visão de unir o mundo Shinobi e a colocou em prática. Pare de se apegar a esse plano de ilusão. Tudo isso faz parte de uma conspiração de um marionetista. Com um movimento amplo, Hashirama Senju se posicionou na frente de Madara, protegendo Tobirama atrás dele. Você sabe do meu plano? A expressão de Madara mudou. O plano do Olho da Lua era um segredo bem guardado, conhecido apenas por Obito e Zetsu. Nem mesmo Nagato soubera de todos os seus detalhes. Obito, o tolo apaixonado, era obcecado em ressuscitar uma mulher e nunca trairia o plano. Quanto a Zetsu, que era uma extensão da vontade de Madara, a traição estava fora de questão. Se você já sabe, terá ainda menos motivos para me impedir. E quanto ao reconhecimento dele? Não preciso da aprovação de ninguém. O mundo Shinobi decaiu a ponto de não ter salvação. Em vez de perder tempo unindo e depois passar uma eternidade apagando rancores entre Shinobi, criarei um mundo perfeito de ilusão. Hashirama, no mundo de Tsukuyomi infinito, todos viverão em harmonia, e a guerra nunca mais irá acontecer. Até o civil mais comum pode ter tudo o que deseja. Todos os seus desejos serão realizados em Tsukuyomi infinito. Esta é a revelação que me foi concedida pelo sábio dos 6 caminhos. É a salvação definitiva para o mundo Shinobi. Hashirama, junte-se a mim. Assim como construímos Konoha juntos, vamos agora criar um mundo perfeito. Os pensamentos de Madara voltaram para aquela tarde distante, décadas atrás. Um garoto ingênuo com um corte de cabelo parecido com o de uma melancia e um companheiro travesso de cabelo espetado, proclamando corajosamente para uma floresta que um dia eles construiriam uma vila. Agora, como aquele garoto de antigamente, Madara estendeu a mão em direção ao atordoado Hashirama, convidando-o a participar de seu sonho mais uma vez. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Orochimaru ficou perplexo. Ele não esperava que ressuscitar Madara o levasse a descobrir um segredo tão chocante. Tsukuyomi infinito, um genjutsu capaz de envolver todo o mundo Shinobi? Madara pretendia criar um mundo de ilusão? Até mesmo Orochimaru, com sua curiosidade insaciável, ficou surpreso com a audácia desse plano. Como acadêmico, ele zombou de um conceito tão vazio de paz. Não foi nada mais do que uma fuga da realidade. Além disso, Orochimaru já havia identificado a falha fatal neste genjutsu com base nas poucas palavras de Madara. Se todos no mundo Shinobi estivessem presos em genjutsu, quem garantiria a continuidade da humanidade? Como os corpos se sustentariam presos na ilusão? Se Madara executasse seu plano, a geração atual poderia muito bem ser a última. O arrependimento brilhou nos olhos de Orochimaru. Ele havia ressuscitado um louco. Com um movimento de sua cauda serpentina, Orochimaru deslizou para longe sem hesitar. As 3 figuras restantes não prestaram atenção à sua partida. A mão estendida de Madara permaneceu diante de Hashirama, esperando sua resposta. Marcas pretas apareceram na testa de Hashirama. Seu tempo estava se esgotando. O deus Shinobi se viu dividido entre seu irmão e seu amigo de longa data. Finalmente Hashirama fez sua escolha. Ele olhou para a mão estendida de Madara e lentamente estendeu a sua. Ao ver isso, os lábios de Madara se curvaram em um leve sorriso, satisfeito por seu amigo ter escolhido ajudá-lo. Tobirama, no entanto, permaneceu inabalável. Confiou que seu irmão mais velho tomaria a decisão certa. A mão de Hashirama avançou, mas gentilmente empurrou a mão de Madara para o lado, deixando Madara momentaneamente atordoado. Madara, você está errado. Você ainda se lembra por que construímos Konoha? Diante do olhar penetrante de Madara, Hashirama começou a falar lentamente. Nosso sonho inicial era proteger nossos entes queridos, nossos clãs. Esse sonho cresceu, e queríamos garantir que todo mundo Shinobi conhecesse a paz. Queríamos que todas as crianças tivessem uma infância feliz e que todos os adultos vivessem livres dos horrores da guerra. Então você deveria se juntar ao meu plano Olho da Lua. Madara interrompeu, sua voz cheia de paixão. Madara, não importa quão bela seja uma ilusão, ela ainda é uma mentira, um sonho passageiro. Hashirama rebateu. O que há de errado com um mundo de ilusão? Essa realidade fragmentada e cruel não tem razão de existir. Rugiu Madara. Não, Madara. A realidade é dura, mas podemos mudá-la. Acredite nas gerações futuras. Vamos criar um mundo Shinobi unificado para elas e deixá-las construir seu próprio futuro. Já estamos mortos, Madara. Não precisamos interferir no futuro dos vivos. À medida que manchas negras se espalhavam por seu corpo, a alma de Hashirama começou a se afastar de sua forma reanimada. Pedaços de seu corpo se desfizeram em fragmentos. Madara, Tobirama, use suas mãos para unir este mundo fragmentado pelo bem daqueles que virão depois de nós. Com essas palavras finais, a alma de Hashirama desapareceu completamente. Em seus últimos momentos, ele compreendeu o erro de seus ideais anteriores. O sistema de uma aldeia por nação, embora aparentemente equitativo, apenas perpetuava conflitos intermináveis entre nações e aldeias. O mundo dividido jamais poderia conhecer verdadeiramente a paz. Hashirama. A voz de Madara falhou enquanto ele olhava para a pilha de fragmentos deixados para trás. Momentos depois, ele levantou a cabeça e se virou para Tobirama com um sorriso maníaco. Você acha que seguirei as palavras de Hashirama e me juntarei a você para unir o mundo? Você está errado. Impossível. Passei décadas me preparando para o plano do Olho da Lua. Como eu poderia vacilar por causa de algumas palavras de Hashirama? Tsukuyomi infinito é a única salvação verdadeira. Tobirama apertou ainda mais sua kunai do deus voador do trovão e respondeu com um sorriso calmo. Claro, não acho que você mudaria de ideia.
Afinal, você nunca o veria até ser derrotado. Naquele momento, uma voz mecânica ecoou na mente de Tobirama. Sistema ativado. Capítulo 109. Missão: derrotar Uchiha Madara por qualquer meio necessário. Recompensa: Rinnegan. Enquanto o comportamento de Uchiha Madara mudava, uma voz mecânica ecoou na mente de Tobirama. Por hábito, Tobirama olhou para a tela translúcida de sua batalha anterior com os Pen dos 6 Caminhos, aquela que ele havia ignorado. Missão: derrotar os Pen dos 6 Caminhos concluída. Recompensa: capacidade de chakra aumentada 10 vezes, reivindicada. Tobirama ainda não havia esgotado suas reservas de chakra, então só notara a mudança naquele momento. Após um momento de observação concentrada, ele pôde sentir o oceano ilimitado de chakra surgindo dentro dele. Se suas reservas de chakra anteriores eram semelhantes às de uma piscina, agora se transformaram em um vasto lago. Somado às propriedades regenerativas de seu corpo Edo Tensei, qualquer chakra que ele gastasse seria reabastecido instantaneamente. A essa altura, Tobirama já não ficava atrás do irmão mais velho. Com seu arsenal de técnicas, ele poderia até ter superado a Shirama. Hahaha. Você acabou de dizer que vai me derrotar? Em vida, você costumava se esconder atrás de Hashirama sempre que me via. O membro patético do clã Senju ousa falar tanta arrogância agora? Derrotar alguns desses shinobi mais jovens lhe deu essa nova confiança? A risada de Madara ecoou como se ele tivesse ouvido a piada mais absurda, mas seus olhos, agora cheios de intenção assassina, fixaram-se em Tobirama. O ódio de Tobirama por eliminar Izuna nunca desapareceu. Quando Hashirama estava vivo, Madara se absteve de agir diretamente contra Tobirama. Mas agora que Hashirama havia partido para a Terra Pura, era hora de resolver essa antiga rixa. Sem aviso, Madara atacou. Como sempre, uma batalha feroz começou com Taijutsu, mesmo para alguém como Madara. Para ser sincero, eu queria te jogar no chão e te ensinar uma lição desde que eu era vivo. A figura de Madara se desfez enquanto ele se lançava para frente com uma velocidade estonteante. Um chute giratório devastador rasgou o ar, mirando diretamente na cabeça de Tobirama. Eu poderia dizer o mesmo para você. A expressão de Tobirama não se alterou. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele cruzava os braços para bloquear o chute. Estrondo. Rachadura, rachadura. Ouviu-se um impacto estrondoso acompanhado de leves estalos. A força empurrou Tobirama meio passo para trás, e o chão sob seus pés afundou profundamente. As placas azuis da armadura em seus braços estavam estilhaçadas e mal se mantinham unidas. Os lábios de Madara se curvaram em um sorriso irônico enquanto ele aumentava a pressão com a perna. O chão já frágil se desfez ainda mais, envolvendo Tobirama em uma nuvem de poeira. Mas Tobirama não acabou esmagado pelos pés de Madara como esperado. Em vez disso, o olhar penetrante de Madara captou a visão de uma poça d'água onde Tobirama estava. Suas pequenas invenções são uma das razões pelas quais eu detesto tanto. Madara zombou antes de girar e dar um soco. Estrondo. O Tobirama que apareceu atrás dele com uma kunai explodiu na água com um impacto. Um clone de água. Nem mesmo o Sharingan conseguiu distinguir esses clones tangíveis da coisa real. Por mais que desprezasse Tobirama, Madara relutantemente reconheceu sua genialidade na criação do ninjutsu. O verdadeiro Tobirama permaneceu evasivo, escapando da visão aprimorada pelo Sharingan de Madara. Pinga, pinga. Os restos dos clones de água se juntaram no chão, formando vários Tobiramas idênticos. Que truquezinho divertido. A sede de batalha de Madara se acendeu enquanto ele observava os clones, cada um empunhando uma lâmina de água, avançando em sua direção. Liberação de fogo, técnica da canção da chama do dragão. Madara respirou fundo, exalando vários dragões de fogo que rugiram em direção aos clones. Chiado, chiado. O vapor encheu o ar enquanto os dragões de fogo evaporavam os clones. Madara entrou em ação com movimentos fluidos e precisos. Uma leve inclinação do corpo desviou de uma lâmina d'água, e um contra-ataque estilhaçou o clone em gotas. Interessante. Muito interessante. Rindo loucamente, Madara deu uma cotovelada em um clone que saltava, derrubando-o antes de incinerá-lo com uma bola de fogo. O vapor transportado pelo ar condensou-se sob o controle de Tobirama, transformando-se em novos clones. 1 se tornou 2, 2 se tornaram 4, 4 se tornaram 8. O número de clones de água aumentou infinitamente. A água em seu ciclo infinito permitiu que Tobirama manejasse sua técnica indefinidamente, graças ao seu domínio sobre os 3 estados da matéria. Do alto, o verdadeiro Tobirama observava o espetáculo com um leve sorriso. É esse o limite da sua força? Tobirama, você realmente não vale nada. O jutsu de fogo de Madara vaporizou o último clone enquanto ele olhava ao redor com um sorriso zombeteiro. De repente, uma garoa fina começou a cair do céu. Pinga, pinga. Gotas de chuva se acumularam, combinando-se rapidamente. Em poucos instantes, centenas, não milhares de Tobiramas idênticos apareceram diante de Madara, falando em uníssono. Madara, isso é só o começo. O sorriso de Madara se alargou, sua excitação era palpável. Levar a liberação de água a tais extremos. Admito, é impressionante. Mas isso só destaca o quão inferior você é. Seu irmão mais velho, Hashirama, é uma montanha que você jamais superará. Madara colocou a mão no peito, a compreensão brilhando em seus olhos. Aquele jovem Orochimaru. Ele dissecou meus segredos minuciosamente. Tobirama, deixe-me mostrar a diferença entre você e seu irmão.
Técnica secreta de liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Enquanto Madara completava seus selos de mão, o chão tremeu violentamente. Bum, bum, bum. Um mar verdejante de árvores irrompeu, com vinha surgindo para capturar e esmagar os clones de água, drenando a umidade de suas formas. Em um instante, os clones de água, antes infinitos, foram obliterados pela floresta sem limites. Este é o poder de Hashirama. Um poder que você jamais alcançará, Tobirama. A voz de Madara ecoou com uma risada maníaca enquanto ele continuava. Você é um mero fracassado? Ousa se chamar de irmão de Hashirama? Que piada! Então por que você não toma o lugar dele? A voz de Tobirama soou inesperadamente lá de cima. Técnica secreta de liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Ainda maior e mais densa que a de Madara, a floresta de Tobirama avançou para baixo, dominando Madara enquanto o choque tomava conta de seu rosto. Capítulo 110. Senju Tobirama despejou ainda mais chakra na natividade de um mundo de árvores, aumentando enormemente sua escala e poder destrutivo. Num instante, toda a área foi engolida. Videiras verde escuras dominaram as amarelo claras, submergindo Uchiha Madara completamente. Você realmente me surpreendeu dessa vez. Madara emergiu de uma enorme abertura criada pela lâmina de seu Susanoo azul de meio corpo, com uma expressão anormalmente vívida. Ele previu que usar a liberação de madeira exclusiva de Hashirama na frente de Tobirama destruiria o orgulho do homem. Mas nem em seus sonhos mais loucos ele esperava isso. Tobirama, a quem ele sempre descartou como um fracasso Senju, também dominava a liberação de madeira. As asas de chakra de Tobirama se dobraram lentamente atrás dele enquanto ele descia em direção ao chão. Madara, você é um Uchiha. Pare de usar os poderes do meu irmão. A exuberante floresta verdejante que se estendia por milhares de metros, criada pela natividade de um mundo de árvores, agora parecia uma arena criada exclusivamente para a batalha. Seus olhares se encontraram, penetrantes e inflexíveis. Você acha que usar o poder da liberação de madeira vai me derrotar? Madara estreitou os olhos, a longa espada de seu Susanoo de meio corpo irradiando uma intensidade ardente. Claro que não. Para derrotar você, não preciso da força do meu irmão. Tobirama respondeu com igual fervor, uma onda de água o cercando, adicionando uma aura quase divina à sua presença já formidável. A paciência de Madara se esgotou. As menções incessantes de Tobirama a meu irmão acenderam uma chama de irritação em seu peito. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Seu Susanoo, aparentemente em sincronia com a fúria de seu mestre, espelhava os selos de mão de Madara enquanto liberava uma enorme bola de fogo em forma de leque, com centenas de metros de largura. As chamas queimavam em um vermelho intenso, com núcleos tão quentes que brilhavam em um tom alaranjado dourado, com temperaturas chegando a milhares de graus. O calor escaldante avançava como uma onda gigante, devorando tudo em seu caminho em direção a Tobirama. Até mesmo os caminhos de madeira criados pela natividade de um mundo de árvores exibiam a marca queimada das chamas. Sem intervenção imediata, o fogo poderia reduzir corpos humanos a cinzas em poucos instantes. A expressão de Tobirama permaneceu serena enquanto ele fazia um único gesto com a mão. No nível deles, selos de mão eram frequentemente desnecessários. O controle de chakra por si só bastava para invocar técnicas. Liberação de água, fluxo infinito. Um jato d'água, suave e fluido como seda azul, irrompeu da boca de Tobirama. Em sua extremidade, um dragão aquático rugindo se materializou, avançando em direção às chamas de Madara. A água colidiu com o fogo em uma colisão explosiva. O vapor irrompeu, cobrindo o campo de batalha enquanto as duas forças lutavam pelo domínio. O calor intenso do vapor, por si só, poderia queimar uma pessoa comum até a morte instantaneamente. Mas ambos os combatentes ressuscitados através do Edo Tensei não foram afetados por tais extremos. Madara franziu a testa. Apesar do choque, sua liberação de fogo estava perdendo terreno. Por meio de seu Sharingan, ele observou a água evaporando em vapor e depois se transformando em água, retornando para reforçar a técnica de Tobirama. Uma liberação de água infinitamente reabastecida. É claro que poderia suprimir seu fogo. Seria a imaginação dele ou o domínio de Tobirama sobre a liberação de água havia superado o que era durante sua vida? Enquanto Madara refletia sobre isso, as últimas brasas de suas chamas se extinguiram. O dragão d'água rugiu uma última vez, dividindo-se em dezenas de clones de Tobirama. Cada clone possuía uma técnica de liberação de água de alto nível, lâmina de água remoinho rígida. Este era o ápice da técnica de Tobirama, uma liberação de água de nível S que maximizava a eficiência do chakra. As lâminas de água semelhantes a redemoinhos nas mãos dos clones de Tobirama zumbiam fortemente enquanto avançavam em direção a Madara. Qualquer outro ninja de nível Kage teria encontrado seu fim diante desse ataque. Mas Madara não era um ninja comum. Seu Susanoo evoluiu para o segundo estágio, um humanoide enorme, de 10 metros de altura. 4 espadas de chakra colossais se materializaram em suas mãos. O gigante se moveu com uma velocidade surpreendente, cortando os clones como uma faca quente na manteiga. Bum, bum, bum. O Susanoo de Madara parecia um deus da guerra, inflexível em meio ao caos. Cada clone de água que se aproximava era obliterado em incontáveis gotículas, que eram então reabsorvidas pela floresta de vinhas criada pela natividade de um mundo de árvores. Cada lâmina de água lançada contra ele era cortada em pedaços pelo ataque implacável do Susanoo.
Seus 4 braços balançavam as espadas de chakra em um borrão de movimento, sem deixar nada intocado. Em meio a essa destruição, o verdadeiro corpo de Tobirama se misturou perfeitamente entre seus clones, indistinguível deles. Em sua mão havia uma lâmina de água idêntica àquelas empunhadas por seus sósias. Madara permaneceu focado em aniquilar clone após clone, alheio à presença real de Tobirama se aproximando atrás dele. Uma agulha de água comprimida surgiu na mão de Tobirama. Ele a cravou nas videiras sob seus pés. O segundo estágio do Susanoo não conseguiu envolver completamente seu usuário, deixando uma pequena lacuna em sua base. Durante a quarta grande guerra ninja, Gaara explorou exatamente essa fraqueza para arrastar Madara para fora de seu Susanoo. A agulha d'água atravessou rapidamente o solo, perfurando raízes grossas enquanto se aproximava de Madara. Madara, apesar de seu foco nos clones, manteve seu Mangekyou Sharingan ativo para monitorar o campo de batalha. O menor tremor no chão o alertou sobre o ataque iminente. Mas a agulha d'água se moveu muito mais rápido do que ele esperava. Em menos de 1 milissegundo, atravessou o pé direito de Madara e disparou em direção à sua cabeça. A reação de Madara foi nada menos que extraordinária. No instante em que sentiu o ataque, ele girou o corpo, desviando por pouco da agulha. Ele continuou cuspindo uma bola de fogo, evaporando o projétil. O ferimento em seu pé era minúsculo, quase invisível até mesmo para o Sharingan, e o Edo Tensei o restaurou imediatamente. Mas desta vez, Madara estava realmente enfurecido. Sua demonstração anterior de raiva foi um estratagema para fazer com que Tobirama o subestimasse. Mas agora, Tobirama conseguiu atingi-lo com um ataque furtivo tão desonroso. A indignação trouxe de volta memórias de seu irmão mais novo, Izuna, que havia sucumbido à traição de Tobirama durante o que eles pensavam ser uma vitória. A fúria de Madara aumentou novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.